Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Isso é Conteúdo. Você vende o quê? Podcast que, claro, que vai muito além da venda. Essa pergunta é a pergunta que a gente sempre começa aqui. Mas antes de fazê-la, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma convidada muito especial, doutora Ana Luísa Soares, médica psiquiatra. Mais do que médica, mais do que nossa cliente aqui na Isso é Conteúdo, se tornou uma grande amiga, uma pessoa muito querida por nós. E eu quero te agradecer, é um privilégio te receber aqui hoje na nossa casa. Obrigada a você de eu estar aqui, né? Para a gente partilhar um pouco da nossa vivência. Exato. Eu vou começar com a nossa pergunta-chave aqui desse podcast. Doutora Ana Luísa Soares, você vende o quê? Olha, eu vendo... Acredito que o principal é um amadurecimento, né? E a resiliência da pessoa perceber que a vida tem os seus desafios, mas que precisa enfrentar sem medo e sem vitimismo. Perfeito, perfeito. Muito boa resposta aí, uma ótima forma da gente começar esse podcast, que tem muita coisa para falar. Nós vamos falar sobre mente saudável, vamos falar sobre psiquiatria, mas nós vamos falar também sobre vida, sobre valores, né? Sobre tudo que a doutora Ana Luísa acredita também. Eu queria que você começasse primeiro falando um pouco da sua trajetória. Quem que é a doutora Ana Luísa Soares, médica psiquiatra? Eu nasci em Valadares mesmo, né? Morei aqui até os meus 15 para 16 anos. Quando eu decidi, aquela pergunta que todo mundo tem, o que eu vou fazer quando crescer? Porque eu acho que a gente, desde criança, a única coisa que a gente é sempre perguntar o que você vai ser quando crescer. E aí, um dia, eu tive uma ideia que eu seria psiquiatra. Todo mundo me pergunta o porquê. Eu falo que ainda não sei. Veio, aí eu falei com meus pais, então eles falaram, não, então, já que você quer fazer medicina... sua irmã mora em Belo Horizonte, você vai. Então, com 16 anos, eu fui para Belo Horizonte, fiz meu ensino médio, terminei meu ensino médio lá, entrei na faculdade de medicina e segui firme aí com a ideia de ser psiquiatra. Então, eu fiz a minha residência de psiquiatria e hoje eu vim para cá. Então, eu sou a Ana Luísa que sempre buscou o meu objetivo de... tá cuidando da saúde mental, entendendo mais, na verdade, do ser humano. Eu acho que eu sou uma pessoa que questiona muito a vida, entendeu? Eu sou curiosa, sou intensa no que eu faço, nas minhas emoções, então eu fico... Mas, ao mesmo tempo, eu tento colocar emoção junto com muita consciência das coisas. Então, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa curiosa e que quer entender sempre mais o ser humano. Assim, é para mim entender mais, né, na verdade. Eu imagino, como todo mundo na faculdade, você deve ter pensado em ser várias coisas, várias áreas da medicina, talvez. Mas o que te fez escolher a psiquiatria? Para te falar bem a verdade... Desde o início, sempre foi a psiquiatria? Entrei porque eu queria ser psiquiatra e segui até o final. E eu acho que isso daí foi... esse período da medicina foi muito importante para eu forjar a minha, tipo assim, o meu amadurecimento de ir em busca do que eu queria. Porque, para te falar a verdade, eu falo isso com todo mundo, o que eu gosto da medicina é a psiquiatria. Eu estava lembrando de uma coisa aqui, inclusive, que eu estava no dia da sua formatura. Foi, né? Lá em Belo Horizonte. Juntos e... A gente estava produzindo o vídeo da sua formatura no dia. Eu estava super empolgada com a logo que já tinha sido... Foi o nosso primeiro trabalho, inclusive, Foi. né? Antes da gente começar o trabalho de rede social. Foi né? mesmo. Mas, assim, o que te impulsionou a esse chamado, essa vocação pela psiquiatria? A cuidar de mentes? Primeiro, eu acho que entender o que passava dentro de mim. Eu sempre fui curiosa. Desde criança, eu lembro, eu tinha assim, uns 9 anos, eu falei com a minha mãe, mãe, eu queria ser psicólogo. Aí eu fui para a psicóloga falou com a minha mãe, Kelly, porque na época era diferente, né? Não tem porquê a Ana Luísa estar aqui, não tem uma coisa específica, assim, mas... E eu sempre ficava com a dúvida, assim, quem que sou eu? Por que que nós estamos no mundo? Por que a gente se sente, às vezes, angustiado? Por quê? Então, essa dúvida de sempre o porquê, querer entender o processo.
Então, a mente humana, a individualidade de cada um, porque eu falo que a mente humana é um infinito, né? Sim. Então, essa curiosidade de entender, me entender, impulsionou eu buscar a psiquiatria. O principal foi esse motivo. E, consequentemente, né, também tentar ajudar com as nossas vivências o outro. E quando você olha para a sua jornada hoje como psiquiatra, já como médica psiquiatra, mais de 2 anos já? Né? Já eu terminei a residência em 2023. Então, quando você olha para essa jornada de atendimentos diários, de pessoas que passaram pelo seu consultório, o que te move? O aprendizado. Todo mundo que passa por mim, eu tenho uma graça muito grande na vida que eu acho que poucas pessoas têm, que é aprender com a história do outro, né? Então, a cada pessoa que vem para mim, eu sinto que eu aprendi mais, né? E eu também sinto, às vezes, assim, eu sei que nada sei, que todo mundo é um mundo de possibilidades e é sempre algo novo. E, assim, a pessoa poder compartilhar comigo assuntos que talvez ela nunca compartilhou com ninguém, ou também nunca compartilhou nem com ela mesma, é a primeira vez que ela vai falar daquilo, do impacto que aquilo causou, é de fato muito curioso. E eu sinto que a psiquiatria, eu falo com meus pacientes, inclusive, que é um grande quebra-cabeça. Eu adoro quebra-cabeça. Que a cada vez que eu encontro com aquela pessoa, eu coloco uma pecinha nova para, quem sabe, um dia terminar o quebra-cabeça, o que eu acho impossível, né? Mas a pessoa aí tendo a construção dela mesmo. Então, isso me impulsiona. É desafio. Sim. Agora, fala para mim aqui. No seu dia a dia, já teve algum momento, escutando um paciente, né? E eu sei que você escuta muitas histórias assim, claro, não sei em detalhes, até porque isso é privado, né? Mas eu imagino que um psiquiatra escuta histórias muito tristes, às vezes, né, em situações. Já teve uma história que te fez assim... Eu sei que vocês precisam de ter uma personalidade muito forte para atender aquele paciente, né? Mas certamente a gente é humano, né, Ana? E já teve uma história assim que, quando você terminou a sessão ali, a sua consulta, e a pessoa foi embora, deu vontade de chorar, deu vontade por aquele drama, aquela história que você escutou ali? Nossa, já. A psiquiatria, eu falo que ela tem... Tudo na vida tem um bônus e o ônus, né? E, assim, o que me move é justamente poder entrar nesse mundo que é muito... Como que eu posso falar? Muito interno, assim, muito único de cada ser humano, de perceber as nuances aquela linguagem não verbal, sabe? E de poder estar ali, só que isso também tem um ônus. Captar a história de alguém, você querer entrar mesmo, ficar fora só de sintomas, que a parte mais fácil da psiquiatria é juntar o quebra-cabeça dos sintomas e medicar. Mas poder tentar ajudar a pessoa de uma forma... Tem dia que eu falo que eu saio do consultório como se eu tivesse moída mesmo, como se tivesse me torcido até a última gota, e aí eu preciso de entrar na minha caixa do nada. Em casa, meus pais sabem que eu falo assim, me deixa no meu canto, que eu preciso recarregar minha energia. E isso que você perguntou sobre ter vontade de chorar, tem um caso muito engraçado, assim, muito engraçado, que eu falo que eu estava atendendo um paciente, foi a primeira consulta. E, na verdade, não que o caso tenha sido trágico, sabe? Porque muitas vezes não é a tragédia que toca a gente. Depende muito, às vezes até a emoção que a pessoa carrega naquilo. Cada história tem uma circunstância, né? E o paciente estava me compartilhando, ele tinha passado por uma perda, e eu estava vendo assim, a fortaleza que ele estava lidando com aquilo, a resiliência que ele tinha. Sim. E aquilo me emocionou. Aí eu peguei a caixinha de lenço, passei para ele, porque eu falei, nossa,
Aí ele não usou. Aí eu falei, então me dá licença. Eu chorei na consulta, eu fiquei super sem graça, porque eu não consegui conter essa parte. Sim. Assim, eu emocionei, aí eu falei, meu filho, daqui a pouco você não vai querer nem voltar no psiquiatra, porque você vai achar que você está dentro daquela piada, que o meu problema é tão grave que até o psiquiatra chorou. E não foi porque eu achei uma pessoa forte, que estava querendo passar por aquilo. Te impressionou essa história? Me impressionou. Né? E, essa assim, força do paciente. Ele manteve como meu paciente, ele indica todo mundo, que ele fala que justamente isso me... Esse lado assim, humano, nossa, né? você é diferente, porque você envolve mesmo, sabe? Então... Mas aí eu faço minha terapia para poder não absorver tanto, porque... Isso é legal, porque né? Muita gente pensa que psicólogo, que psiquiatra não tem terapeuta, né? Não, tem que ter. Eu faço toda semana, até porque esse caso, né, tem que ser uma exceção, porque a pessoa vai lá buscando uma fortaleza. Sim. E aí você começar a não ter essa estrutura para receber, a pessoa também não vai ser ajudada, né? Sim. Mas não tem como a gente, às vezes, não absorver. Então, a terapia serve para eu entender o que naquele caso me pegou, eu tentar trabalhar aquilo em mim, para eu poder ter maior estrutura para ajudar o outro, né? E também para a gente... Mas você não acha que nesse caso aí, pontual, eu entendi o que você falou, até ajudou. Eu falo por quê? Eu lembrei daquela frase que você gosta, inclusive, aquela frase que a gente já usou uma vez, tá, até no Instagram, que na frente de uma pessoa humana, seja apenas uma pessoa humana. Eu não me lembro quem é o autor da frase, é um psicólogo também, né? É, Carl Jung. O Jung. Então, assim, eu entendi o que você disse, mas eu achei muito interessante essa história e eu achei interessante a sua reação, inclusive. Porque, de fato, né, todos nós temos as nossas fragilidades, os momentos difíceis, né? Mas, de fato, eu falo assim, depende do temperamento de cada um, né? Mas, diante de uma situação que você está escutando e vê uma resiliência de uma pessoa, são coisas que realmente mexem com a gente, né? Talvez até nos inspiram, de certa forma. Posso dizer assim, algum paciente chegou a te inspirar, assim, de certa forma, nesse sentido? Porque a gente sempre aprende, né? Eu imagino assim, o aprendizado que um psiquiatra, um psicólogo tem todos os dias, né? Porque você está ouvindo histórias e você está aprendendo também. Você está ensinando, mas você está aprendendo. Não, eu acho que eu mais aprendo do que ensino. Todo mundo pensa, né, que está indo lá e dá um feedback. Nossa, aquilo que você me falou foi tão importante, mas, na verdade, muitas vezes eu mais aprendo, eu reflito, eu mudo a rota, às vezes eu penso, e muitas vezes acontece uma questão muito interessante, que até o Jung, né, ele fala sobre sincronicidade, que às vezes a vida te coloca em situações coincidências, que nunca são aleatórias. Então, tem vezes que eu estou ali com alguma questão, estou com alguma dúvida, passando por alguma coisa, e chega um paciente passando uma situação que parece ser uma resposta de um questionamento que está dentro da minha cabeça ali, sabe, que eu estou carregando, e eu falo, gente, que incrível, essas coincidências. Então, é uma oportunidade para crescer. Sim. E aí eu acho que o psiquiatra, né, o psicólogo também, a principal postura que tem que ter, a psicanálise até fala, é o do não saber. Porque se você pressupõe que você sabe tudo a respeito do ser humano, você se escapa, né? Fica mais difícil. Então, eu aprendo demais. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho agora, já que você começou a falar de você também, falou da terapia, como é que é a rotina de uma médica psiquiatra? Aliás, como é que é a rotina da doutora Ana Luísa Soares? O que você faz também no seu dia a dia? O que você faz para cuidar da sua saúde mental? Conta um pouco pra gente da sua vida, pode ser? Sim, eu faço assim, minha atividade física 4 vezes na semana, né, que é um desafio para mim, inclusive, mas temos que fazer, a gente tem que movimentar o nosso corpo, é um momento que você vai estar se priorizando ali, né? E aí, logo depois eu faço cedo, vou para o consultório em seguida, faço meus atendimentos, priorizo não encher o dia demais, porque eu quero estar presente mesmo em cada consulta que está comigo ali. E faço os atendimentos,
Eu dou aula também na Univale, para o 8º e para o 9º período, então eu tenho 2 vezes na semana ali com os alunos, que é excelente, dá uma quebra na rotina, dá uma revigorada, Legal. você precisa de sempre estar estudando, né? Sim. Para poder ensinar para os alunos. E eu também tenho meus momentos, né, durante a semana do grupo de oração, porque eu acho que é importante a gente participar e sempre estar em contato com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com Deus. E final de semana eu priorizo muitas vezes. Eu preciso de algum dia do final de semana de ficar mais recolhida, assim, nem que seja. Eu gosto sábado, na hora do almoço, junto aí eu e minha mãe, meu pai, a gente almoça juntos, tem nosso momento ali. Encontro quando dá com os amigos, que é a rotina puxada. E domingo tem que ir à missa, né? Aí vai à missa. Então, eu priorizo isso. Tem que cuidar da saúde do corpo. Legal. Trabalho, né? Que é importante. E eu adoro trabalhar. Eu acho que eu aprendi isso aí com meu avô, gosto muito. E a minha vida espiritual. São os 3 pilares aí, vamos o dizer. trabalho e a vida espiritual. Acho que são os principais pilares ali. E a família, né? Eu tenho que ter o tempo com a minha família. Então vamos falar desses 3 pilares, então. Vou te perguntar o seguinte, você falou de atividade física. Atividade física é remédio para a saúde mental? Eu posso dizer assim? O que ela ajuda no dia a dia das pessoas para quem, por exemplo, está num quadro começando a entrar num grau de ansiedade, de depressão, atividade física, como ela pode ajudar? Ela é primordial, é fundamental, porque não a atividade física, né, vai ter liberação de endorfina, dopamina, das nossas monoaminas ali, serotonina, noradrenalina, né, a sensação de bem-estar, a movimentação do corpo, porque a vida é movimento, a gente precisa, então a atividade física, digamos que ela poderia ser um remédio, né, inclusive até mesmo em casos de ansiedade, que a gente coloca ali um transtorno de ansiedade leve, que já está tendo sintomas ansiosos. Não necessariamente a primeira opção é já começar com medicação. É mudança de hábitos de vida. Atividade física precisa de ter, alimentação saudável, né? Precisa. E a gente tem que ter aquela senso assim, do compromisso com a gente, né? Cuidar da nossa autoestima. Então, atividade física é muito necessário. Você falou de trabalho. Muita gente hoje está tendo problema com o trabalho, né? Às vezes, descobrindo que perdemos sentido, às vezes, daquilo que está fazendo. Pessoas que chegam num grau, por exemplo, de ter um transtorno como o burnout. E aí, como é que você enxerga isso? Como é que você vê, diante de tanta coisa que você escuta no consultório, o que está acontecendo com as pessoas que elas estão tornando algo, por exemplo, que poderia ser inclusive prazeroso, porque, como diz, trabalho dá trabalho, né? Mas o que está acontecendo desse senso de dever, do trabalho ser um peso na vida de muita gente? Eu acho que tem 2 pontos para considerar. É uma realidade, né, que muitas pessoas estão entrando em burnout, a demanda de se comparar, a sede do sucesso imediato, né, a comparação de ver em rede social, o que imagina, supõe que o outro, né, está no nível de ascensão que você não está, então você tenta correr contra o tempo e não espera o processo, que tudo demanda tempo. Com o imediatismo, com as demandas, um mercado cada vez mais concorrido, então as pessoas não estão sabendo colocar um limite ali, né? Tem que estar disponível o tempo inteiro em WhatsApp. E não, a gente tem que ter nosso horário, trabalho, acabou o trabalho, dá trabalho. Sim. Então, qualquer área, mesmo que você ame o que faça, tem momentos que você vai precisar do seu descanso, você precisa de tirar umas férias, você precisa de colocar um limite e saber que o descanso também é importante. Sim. Né? Mas também tem tido um outro ponto. Acho que o desejo do imediatismo e de imaginar
que as coisas são fáceis, faz com que a pessoa fique muito fragilizada e eu tenho visto isso, a menor resistência para alguns desafios que a vida vai oferecer, né? Certo. E a gente tem que ter cuidado, porque pessoas que realmente estão em burnout, às vezes não querem reconhecer aquilo porque está tão comprometido com o trabalho, é um senso de responsabilidade até exacerbado, né? Sim. Não querem parar, não aceitam que precisam de parar. É o que acontece. A pessoa está com burnout, eu chego lá aqui, você precisa de parar, eu vou te afastar do trabalho. A pessoa já fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não posso, porque como é que eu vou fazer? Eu tenho reunião, eu tenho 1 milhão de compromissos. Eu falo, se você estivesse indo fazer uma cirurgia, o cirurgião não ia te perguntar se você precisa de afastar alguns dias. Então, você vai precisar, senão seu corpo vai dar pane. Mas também tem o outro ponto da moeda, que tem muitas pessoas que querem afastar porque não estão dando conta de algo que é da vida. Então, Sim. eu tento estimular essas pessoas a falar, não, você precisa de trabalhar. O quadro que você está, você precisa dessa atividade, sabe? Você precisa de movimentar a sua mente, você precisa de ter um senso de propósito. Então, tem que achar um ponto de equilíbrio, propósito no que você faz. Né? Por que eu posso ser útil hoje? Sim. Então, tem que ser o equilíbrio. Nem exceder e nem fugir das obrigações, que a vida é obrigação. Sim. Né? O ordinário da vida, né? Fazer o ordinário da vida. Exato. Dá licença só um pouquinho, vou só direcionar esse microfone um pouquinho mais para você aqui, ó. Muito bem. Bom, falamos de atividade física, falamos de trabalho, vamos falar do terceiro pilar agora que você falou, espiritualidade. Eu já te conheço há um certo tempo, o que você me falou não é novidade, eu sei que você é uma pessoa que tem muita fé, né? Uma pessoa que sabe a importância da fé. E o quanto a fé é importante para superar momentos de ansiedade, de depressão, de burnout, entre outros transtornos que a gente enfrenta hoje. De que forma que a fé pode fazer parte desse pilar que você disse? A fé, eu falo que ela é fundamental. Inclusive, os estudos mostram que a pessoa que tem alguma crença, isso é fator de proteção para, quando estiver deprimido, poder atentar contra si próprio, sabe? Porque você ter a certeza que existe algo maior, né? Cuidando da sua história, que tem um propósito para aquilo, que as coisas passam, que você vai conseguir superar, isso, um ser humano precisa de um sentido, né? Mas a fé, para mim, sempre foi fundamental. Eu sou católica, minha família toda é de berço católico, então a gente aprendeu sempre que sem Deus a gente não faz nada. E eu acredito que a fé possa ter, agora que eu estou refletindo, despertado também o meu interesse para fazer a psiquiatria. Porque eu sempre gostei de participar e questionar, ler ali e refletir, ver até mesmo, se você for pegar a Bíblia, a história, né, de Jesus, você vê que as angústias humanas já estavam presentes. Então, ali eu sempre fui muito questionadora e sempre parei para poder olhar para dentro. E eu acho que sem a fé, a gente não consegue manter a caminhada, né? Sim. E até mesmo com a fé você vê, a vida é desafiante, mas a gente precisa de seguir. Sim. Então, é o primeiro pilar da minha vida e eu falo com todo mundo, nós somos corpo, mente e espírito. Então, a gente tem que manter tudo em equilíbrio também. Não podemos também ter aquela ignorância de falar assim, se eu tiver fé, eu não vou passar por dificuldade, não vou precisar de um psiquiatra, porque ir ao psiquiatra é falta de Deus, basta rezar. Não é isso, não. Não existe né? isso é uma ignorância mesmo. Exatamente. Inclusive, gravamos vídeo sobre isso, né? Depressão não é falta de Deus, né, doutora? De forma alguma. E eu falo com todos os pacientes, olha, a maior prova, né? Então, quando alguém chega, porque eles chegam com um conflito muito grande, porque
ainda tem essa cultura de falar, a sua depressão é falta de Deus, vai mais para a igreja e etc, está faltando rezar e etc e tal. Eu falo, não, a presença de Deus ali, ou a medicação dá certo. Sim. Né? Porque senão isso acaba afastando a pessoa também. Sim, se depressão então, fosse falta de Deus, muitos padres aí famosos, inclusive, que conhecemos, não teriam passado por esse processo, né? Padre Marcelo Rossi, que passou por um processo profundo de depressão, padre Fábio de Mello, enfim. Então, e outros tantos. E uma curiosidade, grandes santos da Igreja Católica, se a gente vai parar para pensar, tem alguns escritos também que falam isso, né? Na época não existia estudos da psiquiatria, que a psiquiatria é um feto da medicina, né? Tá cada dia mais. Provavelmente tinha um transtorno depressivo, sabe? Um exemplo, Santa Teresinha. Ela viveu uma depressão pesada, entende? Então, se fosse falta de Deus, ela não teria tido depressão. Né? A depressão é química mesmo, por isso que nós somos médicos, né? Eu gosto dessa linha de pensamento que você falou, que você começou a falar aí, que às vezes o ser humano ele não entende, né? Que Deus deu a capacidade aos médicos, deu a capacidade aos cientistas de desenvolver medicamentos, de criar terapias e capacitou você, médica, e outros tantos, psicólogos, para cuidar, né, de outras pessoas, né? E isso é muito bonito, isso é muito interessante, porque se a gente observar, cada um de nós na sociedade, nós temos uma função, né? E essa função, ela está sempre para o outro. Quando a gente entende isso, né, seja a pessoa que está limpando a rua, seja nós aqui que estamos gravando, produzindo um conteúdo para alcançar mais pessoas, e o médico nem se fala, né? O médico, né, é um cuidador do corpo, mas também da alma, de certa forma, né? Vamos dizer assim. E é isso que eu quis dizer do trabalho. A gente tem que achar um senso da utilidade, porque tudo que a gente faz, nós temos que ser útil, para pensar, como que eu posso ser útil hoje? Né? É útil ao outro mesmo. A falta de propósito, você acredita que ela leva pessoas à depressão, à ansiedade, a muita coisa? Até isso que a gente falou do trabalho, você acha que isso está ligado também à falta de sentido, né? Semana passada eu gravava aqui também um outro podcast que falava exatamente sobre isso, né? A gente falava do livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Falta essa busca de sentido para as pessoas? Que o Viktor Frankl até fala do niilismo, né? Que é o esvaziamento do sentido total da vida. E aí, se você perde essa esperança, qual que é o sentido da minha vida? Você entra em desespero. E a pior coisa que nós podemos fazer é entrar em desespero. Né? Porque até mesmo o vazio, a falta de sentido, está representando muita coisa, está cheio ali. Né? Então, a pessoa precisa de ordenar. Então, procurar um profissional que vai ajudar. Se a gente sabe que tem circunstâncias que vêm, que você fala, por que está acontecendo isso, né? Então, muitas vezes é difícil de ver um sentido ali. Mas aí a busca com um profissional, uma direção com ele, é para falar assim, deixa eu clarear para ver e buscar qual que é o sentido da minha vida. E o sentido não precisa ser algo extraordinário. Esse que é o problema, de achar que o meu sentido vai ser só se eu dominar ali o mundo, for uma pessoa com uma grande personalidade do mundo e tal. Não, está nas pequenas coisas. Quantas mães descobriram sentido ao cuidar dos filhos? Quantos padres descobriram sentido ao cuidar de fiéis, de exercer o ordinário no dia a dia? Eu falo que, às vezes, o ordinário é extraordinário, né? A gente não para pensar nisso e olhar ao redor as coisas que estão acontecendo o tempo todo, né? Com Exatamente. A gente. Então, vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais nessa conversa, nesse bate-papo. Bom, a gente está conversando sobre tudo isso e deve estar assim, surgindo uma dúvida para muita gente. Poxa vida, mas psiquiatra, então, atende desse jeito também? Eu achava que psiquiatra só prescrevia remédio, porque tem muita gente que tem essa visão. E aí, psiquiatra só prescreve remédio? Não, né? Não deveria ser assim. Porque... Eu vou repetir a pergunta. Psiquiatra só prescreve remédio? A doutora Ana Luísa só prescreve remédio ou é muito mais do que isso? Muito mais do que isso. Porque, assim, o remédio é o detalhe.
necessário, claro, para o tratamento, mas não seria fácil demais. Você entrega ali a pílula, né, da felicidade, a pessoa, os seus problemas estão resolvidos. Não, você precisa de... Eu falo que a principal é um ambiente para você falar. A cura vem pela fala, então tem que ter um espaço para a pessoa. Claro que ir ao psiquiatra não anula a necessidade de ir ao psicólogo, porque são trabalhos distintos. Porque o processo terapêutico, né, da terapia, precisa de ter uma frequência maior. Para você se entender, você conseguir ver qual que é o seu padrão de pensamento, então você precisa de ter ali semanal, né? E o psiquiatra acaba sendo ou mensal, à medida que vai melhorando, vai espaçando mais. Só que a cada vez que uma pessoa vem em mim, eu falo que eu gosto de conhecer ela. Sim. Tem uma frase, eu brinco, que ele quando fala assim, oi, primeira consulta, muitas vezes, aí o paciente já veio, às vezes, de algum tratamento e fala assim, olha, eu sou TDAH, um exemplo. Aí eu falo assim, eu sou Ana Luísa, tudo bem? Quem mais quer você? Eu não quero saber, você não é o diagnóstico. Aí eu brinco, eu sou Ana Luísa. E você? Eu quero saber, você é casado, tem filhos, tem alguma crença? Como que é o trabalho? Como que está seu dia a dia? Como que é a sua relação com a sua família? Como que foi sua infância? Isso tudo ajuda muito mais do que só o remédio. Sim. Né? Então, rótulos não definem quem você assim, é. Né? Eu, Ana Luísa, psiquiatra, tenho um pavor de achar que alguém vou lá agora só para renovar minha receita. Eu falo com todo mundo, eu prefiro espaçar a sua consulta quando você estiver bem do que você achar que vem aqui só para o remédio. Sim. É mais que isso, sabe? O que difere o trabalho do psiquiatra para o psicólogo? O psiquiatra vem mais no tratamento mesmo, né? No diagnóstico do transtorno, no tratamento medicamentoso, né? A área da medicina. O psicólogo vem mais para entrar nessa subjetividade de cada um e trabalhar com o sujeito isso. Ele vai entender as crenças limitantes, o processo do pensamento, né? Fazer uma terapia cognitivo-comportamental, ter estratégias para lidar com aquele diagnóstico que ele recebeu, né? E com aquele tratamento, porque é semanal. Então, é um trabalho, né? Não tem como ser feito apenas na psiquiatria. Então, assim, é um complemento ao outro. Perfeito, entendido. Muito bem. Você falou uma coisa aí que me deixou pensando em algo que a gente tem visto muito. Duas coisas, na verdade. As pessoas elas têm se autodiagnosticado, né? Você falou aí, no caso, não sei, às vezes o paciente já tinha um diagnóstico de fato, mas a gente está vendo muito esse autodiagnóstico. Eu sou TDAH. Eu tenho isso. E aí? Tem acontecido mesmo, de fato, muito isso? As pessoas, às vezes, têm outros problemas e elas estão relacionando a isso? Principalmente o TDAH, que a gente tem escutado mais? Demais. Acredito que com o aumento da informação, que é algo bom, mas se usado, né, de forma indiscriminada, isso tem surgido. E aí as pessoas... porque, pensa só, todos nós temos umas dores, né, de ser o que somos. E aí a pessoa quer uma resposta rápida e imediata. Então, ela começa a ver critério diagnóstico, que desde que o DSM foi criado, tanto que eu acho que eu sou uma psiquiatra que vai na contramão. Eu não fico usando DSM, entendeu? Porque coloca ali, às vezes, 9 critérios diagnósticos, se você encaixar nisso, você tem tal transtorno. E aí, às vezes, a pessoa sai com a lista desse tamanho de CID e que não vai ter resolvido em nada, né? E a psiquiatria, não basta só o critério diagnóstico. Eu falo que até mesmo os transtornos, o nosso exame físico é o olhar, né? Tem um padrão, tem uma forma, a pessoa tem uma forma de conversar, a pessoa tem uma forma de construir o pensamento, a pessoa tem uma forma que ela chega ali. Então, você vai criando aquele mosaico para você dar um diagnóstico, né? E as pessoas estão se diagnosticando demais. E tem coisa que eu falo, não, isso não é um transtorno, isso daí é ser humano.
Mas se tem dúvida, é super válido. E tem que ir, vai ao profissional, pergunta, que a pessoa não é obrigada a saber, que não tem, né? Aí ela vai lá e eu vou falar, ó, é só você sendo ser humano mesmo. Sim. Vamos observar, né? O outro ponto que eu queria mencionar é o seguinte: as pessoas estão buscando fórmulas, remédios milagrosos, e aí voltando neste ponto do TDAH, né? A gente tem visto muita gente em busca de medicamentos. Eu quero tomar o Concerta, eu quero tomar o... Agora me fugiu o nome. O Venvance, enfim, estou falando de nomes, marcas, né? Mas, enfim, o que eu queria saber de você, as pessoas estão buscando uma fórmula milagrosa para resolver um problema que às vezes não é um problema, ou às vezes não é um medicamento para esse problema? Sim, principalmente os psicoestimulantes. Muito comum em fase universitária. Eu dou aula na faculdade, então eu vejo, né, os alunos querem tomar, acham que estão com TDAH, na verdade, mexendo, que tem TDAH, na verdade, né, mas rede social, estímulo o tempo todo, porque não basta ter uma dificuldade de foco, você tem que ver, você está o tempo todo com o telefone, né, você não tem o transtorno, e aí estão querendo tomar o psicoestimulante para poder ter uma performance aumentada, e não é isso. Psicoestimulante, se você não tem TDAH, a longo prazo reduz em pelo menos 10% da sua funcionalidade. Se você tem o TDAH, precisa de tratar, né? Então, não tem fórmula secreta. Às vezes, você precisa, porque ninguém aguenta. Está estudando desde 7 da manhã, chega 10 da noite, está querendo ainda render. Não tem como, você precisa de parar, você é um ser humano, sabe? Então, as pessoas querem e muitas vezes jogam para o remédio, e mesmo que tenha um transtorno, querem que o remédio faça a parte que cabe, às vezes, só a pessoa de fazer, entendeu? Sim. Perfeito. Esse papo está muito bom, tem muita coisa para a gente conversar, mas nosso tempo já está avançando aqui, mas eu queria te perguntar uma coisa que também tem a ver com esse papo todo, a gente mencionou algumas vezes, falar sobre valores familiares, sobre família. Quanto que a sua família é importante na sua vida? Eu vejo que você tem uma base familiar muito forte, seu pai, sua mãe. Você falou de trabalho. Quando você fala de trabalho e fala que gosta de trabalhar, eu olho para os seus pais. São pessoas que trabalhadoras, que gostam de trabalhar, que gostam do que fazem, né? E assim eu vejo também a sua irmã, que é também médica, dermatologista, né? E também tem esse mesmo perfil. O quanto uma base familiar forte, o quanto valores familiares influenciam, né, na doutora Ana Luísa? 100%. Eu sempre tive a presença, graças a Deus, né, do meu pai, da minha mãe em casa, me corrigindo, pontuando aquilo que eu errei, aquilo que eu preciso de melhorar, dando também um suporte emocional todas as vezes que eu precisei, daquela fragilidade, sabendo. O meu pai, inclusive, ele sempre me manda aquela música, eu acho que chama 99 milhas, em inglês, né? Mas eu não vou arriscar meu inglês aqui, não. Que fala assim, você sempre tem um lugar para voltar. E isso dá uma segurança muito grande, né? Porque eu falo assim, então, se eu ir para um caminho e não der certo, eu tenho para onde retornar. Né? Se o mundo chegar com porrada, não que eles vão resolver o meu problema, mas eu tenho alguém para poder me acolher, né? Eu tenho uma pessoa eu sei que eu posso contar com eles. E isso fez com que eu me formasse a pessoa que eu sou, né? E não tem como desvencilhar. Eu falo que a família, ela é o nosso suporte. Quem que é o Elton, seu pai, para você, e o que ele mais te influencia? O meu pai, ele me influencia na honestidade, né? Na fortaleza para poder acolher quando precisa, mas também corrigir, falar assim, não, aqui dessa forma não pode. Mas, assim, na vida espiritual, meu pai, ele é persistente, ele tem os momentos dele de oração diário.
E também, assim, no respeito que eu aprendi como que um homem tem que portar dentro de casa, né? Que meu pai, ele sempre fala que os 3 pilares da vida dele é Deus, a família dele, que é a esposa, minha mãe e as 2 filhas, e hombridade. Então, uma coisa que... O meu pai é sistemático. Ele falou, tá falado, o que não falou, não tem meio termo, né? Então, ele fala, aqui em casa, sempre teve respeito, né? A gente nunca presenciou, graças a Deus, uma situação de desrespeito, uma forma de tratar, né? Porque ele fala como que ele vai olhar para os olhos das filhas dele, para a esposa dele, né? Então, é isso. Ele é o elo da gente. Muito bonito isso. E pensa num cara, gente boa, gente fina, né? É. Eu tô falando isso sem demagogia. Sabe aquela pessoa que é agradável de você sentar, de você conversar, de você brincar, bater um papo? O seu pai é um cara gente boa. Né? Eu sempre falei isso com as pessoas próximas, assim, é um cara gente fina. Ele é a bondade também, o principal. Ele é muito bondoso. Eu falo que meu pai, coração mole, bondoso, não vê maldade em nada. Assim, é igual o meu avô, pai dele, né? Bondoso, faz aquela cara de firme, mas é a bondade, né? Quem que é a doutora Kelly? Vou falar, quem é a Kelly Soares, sua mãe, para você? Minha mãe ela fala que eu que sou o furacão da casa, é ela. Minha mãe, ela é 1001 atividades, né? Ela 1001 versões dela mesmo. Minha mãe também, ela é uma pessoa muito forte, muito resiliente. É uma pessoa... Eu falo que eu e minha mãe, nós somos muito grudadas, né? Você que me conhece, você sabe. Sim. A gente é muito amiga, muito... Viajam sempre juntas? Sempre juntas. Então, ela é meu suporte. Eu acho a personalidade de vocês muito parecida. Muito. Né? Quem conhece fala assim, vocês são iguais. Então, as pessoas convivem e falam assim, eu não sei, vocês estão rindo ou estão brigando ou estão não sei o quê, porque a gente vai falando, aí discorda e daqui a pouco... ela fala, vem cá, vê esse vídeo aqui, a gente está rindo ao mesmo tempo, é porque nós somos iguais, mas uma não vive ali sem a outra. Mas minha mãe, ela é sinal de persistência e de trabalho também. Ela não tem tempo ruim e ela também, eu falo que ela até é meio igual a Poliana, né? O otimismo extremo, mas é a forma que ela lida com a vida. Sim. E a frase dela é assim, tudo dai graças. Às vezes até... Rui, você só quer reclamar? Ela fala assim, tudo dá graças. Então, minha mãe é otimismo e trabalho. Perfeito. Doutora Kelly Soares foi nossa cliente aqui na Isso é Conteúdo por muito tempo, né? Acho que mais de 2 anos. E ela só parou porque ela falou assim, Cássio, eu estou cansada de gravar vídeo. Mas pensa numa pessoa que grava um vídeo assim. A gente chegava com o roteiro pronto para sua mãe e ela virava e falava assim, não, eu vou gravar do meu jeito aqui hoje. E aí ela começa a falar aqui e pronto, eu gravou o vídeo, sem errar, sem nada. Assim... É incrível a facilidade, né? Que ela tem de comunicação e enfim, né? De fato, uma pessoa muito trabalhadora, também uma pessoa muito agradável. Quem é para você a Raíssa Soares, sua irmã? A Raíssa, ela... Eu tô falando, todo mundo é meu elo, né? Então, eu acho que os 3... Mas a minha irmã, a gente tem uma relação muito próxima. Então, ela é meu suporte. Ela quase... que uma mãe para mim, porque eu saí de casa muito nova. Então, a minha irmã, ela tem a minha irmã é muito maternal. Ela quer cuidar de tudo e dos detalhes, muito sensível também, ela é apegada aos detalhes. Então, ela que cuidava de mim. Né? Ela, se precisar, ela defende, precisar, ela cuida mesmo. Então, a minha irmã, eu vejo ela como... Ela é maternal, ela cuida. Ela até... esquece, às vezes, que eu sou irmã dela. Ela acha que ela é minha mãe. Né? A gente tem uma troca de cuidado. Ela cuida muito, assim, de mim, sabe? Bacana, eu vejo essa amizade de vocês. Engraçado, vocês têm personalidades. Eu falei da sua mãe, que você parece com a sua mãe. Diferente. Mas você é totalmente diferente da doutora Raíssa Soares, totalmente diferente. Muito bem, você está conhecendo um pouquinho da doutora Ana Luísa Soares, um pouco da vida dela, né? Doutora Raíssa, inclusive, também nossa cliente aqui na Isso é Conteúdo, dermatologista, né? Uma profissional de excelência também. E esse papo está muito bom, mas a gente está chegando aqui já no finalzinho, Ana. Queria te agradecer muito mais uma vez. Quero dizer que é uma honra não só ter você como cliente, mas ter você como uma amiga, como uma pessoa que... Várias vezes, né, no dia a dia, fora extra câmeras, né, a gente parou para conversar
E assim, eu falo isso até porque, assim, graças a Deus a gente tem amizade com muitos clientes, mas poucos clientes tiveram essa liberdade que a gente tem de conversar. Quantas vezes a gente conversou coisas muito pessoais, né? Exato. E isso eu agradeço muito. Quero agradecer publicamente aqui a confiança que você tem, sobretudo na minha pessoa, mas em toda a nossa equipe, em todo mundo envolvido no trabalho. Eu que agradeço e eu falo, né? Eu vou fazer um merchan. Eu recomendo para todo mundo, porque que a gente se sente muito à vontade. Vocês são pessoas em que eu confio principalmente, né? Dos valores, né? É uma equipe muito honesta, uma equipe Obrigado. responsável e que a gente tem. Você vê que vocês são preocupados com o cliente como pessoa. Né? Então, a gente criou uma amizade e trilhamos junto aí. Perfeito. Mas antes de acabar, eu sempre faço, antes de terminar esse podcast, eu sempre faço um ping-pong aqui, que eu falo, que eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder com uma palavra ou, no máximo, uma frase. Não pode ser textão, não pode ser resposta longa, tá? Então, vamos lá. Uma referência na sua vida como profissional. Minha mãe. Um autor preferido. Autor preferido. Estou pensando aqui porque, ultimamente, Ana Sui, uma psicanalista. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira. Isso pode ser pessoal também, né? Pode. Porque eu gosto de ver no meu dia a dia. A minha irmã. O que é saúde mental para você? É o que conduz a nossa vida. Um livro que mudou a sua vida. Um livro que mudou minha vida. 12 regras para a vida. Que é do Jordan Peterson. Jordan Peterson. Você vai estar, inclusive, nessa semana. Vou falar nessa semana, porque esse podcast vai estar indo ao ar na semana que vem, né? Você vai estar nessa semana, inclusive, indo lá numa palestra com ele, né? Sim. Eu estou super animada. Ele é um psicólogo, assim, fantástico. O que Deus representa na sua vida? Tudo. Salvação, né? Minha vida. É difícil falar, né? Porque é tudo. Certo, perfeito. É isso, então. Vocês ouviram aqui a doutora Ana Luísa Soares, médica psiquiatra, cliente aqui da Isso é Conteúdo, minha amiga querida. Eu quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez, né? E como é que as pessoas fazem para encontrar a doutora Ana Luísa Soares? Como é que é o nome da sua clínica? Onde é que fica? A minha clínica chama Clínica Pio for Johnny. Todo mundo me pergunta o porquê. Pode falar hoje? Eu sou devota do São Padre Pio, de Pietreutina. Então, eu peguei o primeiro nome dele, Pio, e peguei o sobrenome dele de solteiro, que era Francisco Forgione. Por quê? Porque era uma homenagem a ele, só que eu não quero que ninguém ache, né, que ali eu estou para evangelizar e confundir religião com trabalho. Mas é uma forma de homenagear, é o Padre Pio. Aliás, você tem uma história muito bonita com o Padre Pio. Pode ser que no próximo podcast, podia até ter comentado isso aqui, mas, enfim, fica para uma próxima oportunidade você contar essa história de um fato que aconteceu na sua vida, você já me contou uma vez. Aliás, tem muita coisa que a gente podia conversar aqui. Muita coisa. Enfim, tem aquele negócio da televisão também, da menina lá que ligou para a TV. Apesar da pouca idade, minha vida já dá um livro. Pois é. Mas é isso, né? Então, continue. Como é que as pessoas fazem para encontrar a doutora Ana Luísa Soares? Na Clínica Pio for Johnny. Olha, eu tenho só jogar no Google também o meu nome. Vai ter o site da Doctoralia, que tem como agendar online já, no conforto da sua casa, qualquer horário. Nas minhas redes sociais tem o link também para você poder entrar em contato direto com o meu consultório. E entre em contato que a gente responde ali imediatamente e te acolhe. Perfeito. Então, nas redes sociais é o @doutora... doutora, DRA.Ana Luísa Soares e @clínica Pio for Gione. Perfeito. Um G só. Ok.
É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos assistiu aqui, você que viu esse podcast, envie para outras pessoas para que elas também possam escutar essa história, esse bate-papo aqui. Lembrando que você também pode ter o seu podcast aqui na Isso é Conteúdo, por que não? Tá? Você pode contratar o podcast só para você, para trazer os seus convidados, para apresentar aqui, e você, é claro, né, pode contar também com a melhor assessoria de marketing e produção de vídeo para o seu negócio, para você alcançar mais pessoas. Todas as pessoas hoje, onde é que está a atenção das pessoas? Né? Está no celular. Então, a Isso é Conteúdo está pronta para fazer o seu conteúdo ir além. Grande abraço e até a próxima!